Usar a tua palavra. Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que esteja conosco, que Ele esteja sempre presente em nossas vidas e no que precisamos é sempre estar com Ele, louvando, orando, porque Ele ouve as nossas orações. Nos torna íntimo, nos aproxima dEle. A oração com objetividade. Não é necessário palavras bonitas, rimadas. A oração tem que ser feita com sentimento de respeito, de obediência, de zelo. Agora é preciso que neste momento de oração possamos estar com Ele. Não só em pedir. Muita gente só faz pedir. A oração é de gratidão, de agradecimento pelo que fez, pelo que está fazendo e vai fazer. Agora, tem alguma posição correta para isso? Alguns dizem por aí que você deve orar de joelhos, se bem que tem um jargão, e que você orando de joelho, você vai mais longe. É questão de postura. Um momento de meditação, de oração, mas como fica os enfermos? Não pode orar deitado. E como fica os enfermos que estão ali no leito de um hospital, orando, pedindo a cura? Que eu fiz isto quando estava internado com o Covid. 2 vezes eu estive com o Covid. A primeira vez fiquei em casa, mas a segunda vez eu fiquei internado no hospital. E graças a Deus estou aqui. Apesar de ter deixado sequelas, mas eu acredito, estou em tratamento, procurando a resposta da ciência. Muitos exames, médicos e todos dizem que está tudo bem. Estou nesse processo, mas com a graça de Deus, eu creio que vou ser curado. Eu tenho uma dificuldade de mobilidade, que dentro desta sequela, mas eu creio na cura pela fé. Os médicos dos médicos. O tema de hoje, de joelhos para orar. Jesus Cristo orou de joelho lá em Getsemane, no momento que ele se ajoelhou. Porque, na verdade, existe um costume de oração dos hipócritas, dos fariseus, de orar em pé, nas sinagogas, nas praças, em pé. Assim como aconteceu
a oração entre o publicano e o fariseu na igreja em que eles estavam orando. Enfim, na oração, e que muitas vezes ouvimos palavras que nos confortam e que nós temos que acreditar na oração. Mas nós temos um Deus forte. Não precisamos de uma oração forte. Nós temos um Deus forte para ouvir nossas orações. Por mais simples que seja nas palavras, mas Ele ouve as orações que são feitas de coração. Vamos aqui para Efésios. Uma referência e nós vamos comentar algumas coisas. No capítulo 3, Efésios, o versículo 14. A oração de Paulo. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo de joelhos, orou diante do Pai. De quem toma, versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Estendi aqui essa leitura porque complementa o nosso entendimento no contexto, como eu sempre falo, não apenas o versículo isolado. É importante que a gente possa ler o contexto para entender, para que possamos compreender que na oração nós estamos falando com Ele. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 5, como se deve orar? Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, os aplausos. Então, as pessoas tinham esse costume de orar em pé nas sinagogas, nas praças, para serem vistos. E recebem a recompensa, que é os aplausos e até uma admiração por aquela pessoa que faz orações. Não sabemos orar, mas o Espírito intercede com gemidos. Ele nos auxilia na oração, com gemidos inexprimíveis. Vamos aqui para Lucas, no capítulo 18. Lucas, no capítulo 18, versículo 11. Versículo 11 e versículo 13. O fariseu, posto em pé,
orava de si para si mesmo desta forma. Aqui eu me referi à oração do fariseu e do publicano. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha a exaltação aqui. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então nós temos aqui, nesta passagem, os que se exaltam, se acham melhores, como aconteceu aqui com o fariseu. Será humilhado. Em Lucas, no capítulo 22. Lucas, no capítulo 22. Versículo 41. Jesus no Getsêmani. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Jesus de joelhos. Então, Lucas, na verdade, ele dá ênfase sobre a oração de Jesus, não a fraqueza dos discípulos, Pedro, Tiago e João, que quando Jesus voltava, percebia que eles estavam dormindo. Jesus voltava de novo para a oração, e quando repetia a oração, que aqui, vamos lá para o versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Então aqui é um momento de angústia, como homem, que passasse o cálice, estava na carne. Mas ao mesmo tempo o Espírito intercedeu. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então houve um momento da carne, mas ele sempre foi fiel à vontade do Pai. Então ele disse: que seja feita a tua vontade, não a minha. Então é esse momento de fraqueza que nós temos, está na carne e está no Espírito. Então esse momento em que Jesus Cristo, aqui o que coloca Lucas, a oração solene que Jesus se ajoelhou. Vamos aqui em Atos dos Apóstolos, no passeio, no capítulo 7, versículo 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes
este pecado. E com estas palavras, adormeceu. A morte de Estevão, ali entre o altar. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Do amor ao próximo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Orar pelos que te perseguem, os inimigos. Ore por eles. Não só pelos que você tem como amor, que ama, mas também aqueles que te perseguem. Ore por eles. Ore por aqueles que estão distantes, estão entregues no mundo da prostituição, das drogas, do álcool, os enfermos. Devemos orar por eles. Em Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Vinte e três, 34. Contudo, Jesus dizia na crucificação: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Neste momento, Jesus ainda, o seu sentimento de misericórdia, pediu o perdão daqueles que o açoitaram, que o crucificaram. Os judeus que clamaram a sua morte. Tem aquela expressão, na voz do povo é a voz de Deus. Um povo que clamou a morte. Mas para que se cumprisse as Escrituras, há no contexto bíblico, em que estes responderão, os que derramaram sangue de A a Z, de Abel até Zacarias, na cruz, o juízo que aconteceu. Responderão pelo sangue derramado. Perdoai. Irmãos, então é importante lembrar que na oração, possa ser de joelho, pode ser deitado, pode ser. É o momento que você está com Ele. Uma oração de gratidão, perdão das nossas ofensas, das nossas iniquidades. Perdoai as nossas ofensas. A oração que Jesus Cristo deixou como modelo, em que os discípulos pediram, porque não sabiam orar, e pediram que Jesus ensinasse a orar, e assim ele deu como modelo o Pai Nosso que estás no céu. Aquele momento em que ele estava ensinando, o Pai estava nos céus. Então, o que está no modelo da oração do Pai Nosso, que está consumado?
Perdoai as nossas ofensas. Não é pecado, não. Pecado não existe. O pão nosso de cada dia é o maná do deserto. E também, na oração, além da gratidão, do perdão, o cuidado. O cuidado com você, com as pessoas que você ama e também os que não amam. Peça, nesse sentido de pedir o cuidado, a saúde. Uma oração que nos traz bênçãos, porque Ele dá. Ele ouve as orações que são feitas de coração. Não podemos negligenciar, porque Ele está sempre nos ouvindo. Não deixe de conversar com Ele, de falar para Ele as necessidades. Agora, um detalhe que eu até já comentei em alguns vídeos, a questão de que é muito comum a gente ouvir no final da oração, em nome de Jesus. Quando você diz no final da oração, em nome do Senhor Jesus, você está dizendo que Ele está ausente. Então, Ele não ouviu a sua oração. Quando se diz em nome de Jesus, se referia no tempo de Jesus de Nazaré. Em meu nome, porque Ele não era onipresente. Hoje é. Ele está dentro de nós. Então, diga em Cristo Jesus, porque Ele está presente. Ele não está entre nós, Ele está dentro de nós. Por isso que antes, quando Jesus de Nazaré em carne, Ele falava em meu nome, porque Ele não estava presente. Não tinha sido ainda glorificado. Então não diga em nome, diga em Cristo Jesus. Amém? Então, na graça e paz do Senhor, esteja sempre em oração. Independente do lugar que você esteja, tire um momentozinho para orar, para agradecer por tudo. Às vezes estamos em tribulações, tristes, mas peça alegria, ânimo, porque a vida é maravilhosa. Amém? Na graça e paz do Senhor Jesus. Amém.